Fala pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal do Renan França. Sejam muito bem-vindos. E, bom, eu vou trazer uma pequena treta que rolou na direita hoje para vocês, que aconteceu entre o Alan dos Santos e o Sérgio Camargo. Só para situar aqui o contexto, né? Só para você que talvez não conheça alguma das figuras, o Alan dos Santos é o fundador aí do Terça Livre, que todo mundo adora chamar de blogueiro na internet, que aí já foi, pelo menos há muito tempo, um fiel aliado do presidente Bolsonaro, do conservadorismo, da direita, e muito perseguido, inclusive, pelo STF. Inclusive, está morando agora nos Estados Unidos e parece que tem um mandado de prisão em cima dele, porque parece que ele está chateando aí o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está gostando aí das coisas que o Alan dos Santos vem dizendo. E, por outro lado, o Sérgio Camargo, e quando eu digo por outro lado, não é o outro espectro político, na verdade, os dois são da direita, mas nesse lado da confusão está cada um de um lado. O Sérgio Camargo é o presidente da Fundação Palmares, que é basicamente uma fundação que confesso que a maioria das pessoas nem sabe para que ela serve, mas acredito eu que ela tenha sido fundada para enaltecer aí a figura dos negros que eles consideravam com valor. Tanto até que o nome da fundação é Palmares, fazendo aí uma alusão ao Zumbi de Palmares, que era aquele cara que supostamente ajudava os escravos quando eles fugiam dos senhores de escravos, ou após a Lei Áurea, ele também ajudou essas pessoas a se reerguerem. Pelo menos é essa história que a gente aprende na escola. O Sérgio Camargo é presidente dessa fundação e, ao que tudo indica, rolou uma pequena treta aí entre os dois. Eu vou mostrar aqui para vocês o que os dois falaram. Foi tudo por texto, não foi por vídeo, nem nada do tipo, e depois eu vou dar a minha opinião. Saca só, deixa eu só diminuir a tela aqui, que eu tô me acostumando com essas coisas ainda. Beleza, vamos lá. Primeiro, o Alan dos Santos parece que comentou isso aqui em um aplicativo de mensagens. Acredito eu que seja o Telegram, porque todas as outras redes sociais dele estão bloqueadas. Ele mencionou aqui o seguinte, falando não só sobre o Sérgio Camargo, mas citando o Sérgio Camargo. O Brasil pariu uma horda de analfabetos que, se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado e, assim que dele sair, não serão capazes de organizar um grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o professor Olavo de Carvalho é a prova de que, se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz. Quer dizer, o Alan dos Santos tomando aí as dores do Olavo de Carvalho, como se o Olavo de Carvalho realmente precisasse que alguém defendesse a honra dele de uma forma dessa, né? Uma coisa é um ataque sistêmico, sei lá, a Globo, organizações internacionais, etc, etc, financiando pessoas para falarem mal dele. Beleza, aí a gente pode intervir, pode vir em defesa do professor Olavo de Carvalho. Mas o Sérgio Camargo faz um comentário sobre o Olavo, e o Alan dos Santos acha que ele realmente precisa ir lá e defender a honra do Olavo de Carvalho. Você já percebe que tem uma certa deturpação aí. Ele escreveu mais algumas coisas aí, se você quiser ler é só você pausar o vídeo e continuar lendo, mas eu gostaria de ler a resposta do Sérgio Camargo agora. Ele escreveu o seguinte: o brasileiro é majoritariamente conservador e nunca leu Olavo de Carvalho, nem assistiu ao Terça Livre. Meu conservadorismo deriva unicamente da educação que recebi dos meus pais. Quem fala de carguinho sofre de inveja e interesse contrariado. É oportunista fracassado. Daí o Alan dos Santos respondeu mais uma vez, né, ao ver que o Sérgio Camargo havia se pronunciado, se manifestado, e o Sérgio Camargo comenta, o Alan dos Santos comenta o seguinte: Sérgio Camargo disse que sou interesseiro fracassado. Eu que nunca aceitei os inúmeros convites que me fizeram e nunca levei uma senhora de programa, vamos dizer assim, em churrasco de família em Brasília, deixando todo mundo desconcertado. Daí o Sérgio Camargo ele responde o seguinte: em circunstâncias normais, levaria um processo judicial na fuça. Tenho o caráter de um esquerdista e carrego o vício da mentira e da maledicência. Em resumo, um sujeito deplorável e repulsível. Resta saber aí o que seriam circunstâncias normais, né? Nós não estamos em circunstâncias normais. Se o que o Alan dos Santos disse é mentira ou não, por que não processar? Mas, veja bem, isso aqui já entra mais em uma treta pessoal entre os dois. Para a direita, para nós, para você que está assistindo esse vídeo, a partir daqui já não interessa mais. Aí é troca de ofensas gratuitas. Eu só coloquei esse último print aqui, que é para mostrar em que ponto que a discussão parou de ser sobre a direita e passou a ser
ataques pessoais. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte: existe uma vaidade muito grande dessa, vamos chamá-los assim, de direita intelectual, né? Entre aspas. Existe uma vaidade muito grande dessas pessoas que leem muitos livros e olham assim, sabe, com desdém, com o nariz empinado, olham de cima para as pessoas que não leem e não se instruem, digamos assim, tanto quanto eles o fazem. É como se eles estivessem até tentando criar uma elite da direita, assim como a esquerda também fez. Quer dizer, todo mundo sabe que você pega aí figuras como Caetano Veloso, por exemplo, ou seja lá quem for, se você ousa falar contra o discurso da esquerda, já tem até um rótulo para você, que é o pobre de direita. Você não tem a opção de ir contra aquelas pessoas que estão o defendendo. Eu imagino que essa soberba nasceu da mesma forma que está nascendo o dessa direita intelectual que está vindo aí agora, que obviamente tem uma ruptura dentro da direita. São pessoas aí que são mais liberais, pessoas que são a favor da liberdade, querem menos Estado, mas que em determinadas situações pensam muito diferente. E o Sérgio Camargo, eu não sei nem se foi exatamente a intenção dele, mas ele foi cirúrgico nesse comentário aqui que ele fez, que ele disse o seguinte: meu conservadorismo deriva unicamente da educação que recebi dos meus pais. Parece algo simples de se dizer, né? Parece uma frase simples, mas é a pura verdade. Vejam bem, nós estamos aqui discutindo de que o conservadorismo, todo esse pensamento aí que tem populado a mente das pessoas que são de direita, nós estamos aqui discutindo de que o conservadorismo é o melhor para o país, o melhor para a sociedade, onde todas as pessoas como um todo, não apenas as pessoas de direita, as pessoas de esquerda também iriam usufruir disso. Estamos discutindo de que esse modelo de vida é o melhor para todos. Falando assim de uma maneira bem resumida, o que significa conservadorismo? É basicamente você preservar aquilo que é valioso, aquilo que é belo, digamos assim, e melhorar, evoluir aquilo que precisa ser evoluído, aquilo que precisa ser melhorado. Em outras palavras, você pode interpretar que é você fazer o bem sempre que possível. É você ter caráter, é você saber aquilo que é melhor não apenas para você, mas o que seria melhor para todas as pessoas, inclusive para você. Qual seria o melhor de uma maneira geral? Como eu agiria nessa situação? É assim que um conservador pensa. E, sinceramente, meus amigos, precisa ler 30 livros por ano para você chegar a essa conclusão? Basta que você tenha tido uma boa educação dos seus pais, que te ensinaram o que é o certo e o errado, como, por exemplo, não ensinar a você que a verdade é relativa, de que o bem e o mal são relativos, e que basta que você também tenha caráter. Isso é ser conservador. Você não precisa ler 30 livros por ano, já ter lido mais de 300 livros na sua vida, meu Deus do céu, para chegar a uma conclusão tão óbvia. E eu dou um exemplo aqui muito claro para exemplificar aquilo que eu estou dizendo. É muito comum, principalmente quem é do mundo religioso, encontrar pessoas de baixíssimo nível de instrução, mas que pregam como ninguém, pregam verdadeiras pregações assim belíssimas, de acordo com a Bíblia. Que pastores e até mesmo crentes religiosos que mal terminaram o 2º grau, até mesmo nunca nem foram à escola, mas apenas o pouco que sabem ler, mas interpretam a ler a Bíblia com uma clareza, assim, com um sentimento tão profundo que você fica, meu Deus do céu. Você percebe que o estudo, a intelectualidade, apesar dela ser realmente muito importante, ela não é o ponto-chave para você saber o que é certo e o que é errado. Você não precisa estudar o que é certo e o que é errado. Naturalmente, de acordo com a educação que você recebe, você consegue chegar a essas conclusões. O que esse pessoal da direita intelectual precisa entender é que eles precisam enxergar os próprios defeitos, os próprios erros. O presidente Bolsonaro, ele chegou ao poder. Não foram eles que chegaram. O presidente Bolsonaro que chegou. Como que ele chegou ao poder? Foi lendo muitos livros. Ele estudou ali muitas estratégias. Ele fez que nem o Sérgio Moro. Pegou ali um marqueteiro, pagou 130 mil por mês para esse marqueteiro. Foi assim que o presidente Bolsonaro chegou ao poder? Não foi. Foi lendo muitos livros? Também não foi. Foi apenas mostrando de que ele tem caráter e de que ele se importa com a população brasileira, de que ele quer o melhor para todos, sem distinção, sem preconceitos, como muitos gostam de pregar por aí. Se esse pessoal da direita intelectual fosse tão inteligente, eles que teriam chegado ao poder, não é mesmo? E olha só que contradição absurda. A incapacidade deles de entenderem os reais problemas do brasileiro fica cada vez mais visível quando nós temos, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, e isso é replicado aí por outros alunos dele e simpatizantes também,
de que eles não devem entrar na política. O Olavo de Carvalho se recusou a entrar no mundo político e recomenda que os seus alunos também não entrem. Porque, na verdade, você tem que produzir material literário, você tem que criar grupos de estudo, etc, etc. Mas na primeira oportunidade que eles têm de criticar os políticos, eles o fazem. Temos aí também o exemplo do Alexandre Pontes, lembra dele? Aquele advogado lá, que ficou um tempo aí fazendo um lobby pro impeachment dos ministros do STF. Já rompeu com a direita, já. E eu lembro que eu assisti uma super live dele, aquela que ele fazia lá com o Bernardo Kister, o Fernando Camargo, lá do Comunicação e Política, e outras figuras aí também, onde ele diz que ele, com todas as letras de que ele iria se afastar da internet, recomenda que as pessoas o façam também, porque ele iria produzir, em outras palavras, material literário, ele iria estudar, iria escrever livros, etc, etc. Mas pergunta se ele o fez de fato. O que não falta é participação desse cara, desse Pontes, não sei se é Fernando Pontes, Alexandre Pontes, sei lá, no canal do Fernando Camargo, lá do Comunicação e Política, criticando o governo Bolsonaro, metendo o bedelho na política o tempo todo. Meu amigo, aquele ditado popular nunca fez tanto sentido quanto agora. Se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. E não me entendam mal, meus amigos. Alguns podem chegar à conclusão, fazer uma interpretação de que eu estou aqui abominando o conhecimento. Não, não leia livros, você não precisa disso, adquirir conhecimento é para os idiotas, etc, etc. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, eu reconheço a importância de você estar bem preparado, bem municiado intelectualmente, digamos assim, mas você deve entender de que os pensamentos eles são diferentes nos seguintes aspectos. De um lado, você tem as pessoas mais simples, que não são tão intelectualmente preparadas, que sabem que o certo é o certo por motivos variados, como, por exemplo, a educação dos seus pais ou até mesmo intuição. Quando você pratica a empatia para com o próximo, você consegue chegar ao que é o certo e o que é o errado. Se você tira a vida de alguém, por exemplo, você está privando aquela pessoa e a família daquela pessoa de viver nesse mundo e de viver com aquela pessoa. Quando você coloca a sua empatia para trabalhar, você percebe de que matar é uma coisa errada, certo? E do outro lado, vocês têm as pessoas que estudaram por que o certo é o certo e por que o errado é o errado. Um sabe por intuição e o outro, com argumentos, consegue chegar à conclusão de que isso aqui é o melhor para todos. Sabe, eles conseguem externalizar os pensamentos que a maioria da população não conseguiria. Professor Olavo de Carvalho, isso é um dom assim de bons professores, né? Por isso que viram professores, né? O dom da didática. Eles conseguem externalizar aquilo que eles estão pensando. É muito comum você chegar em alguma conclusão na sua cabeça, mas você não consegue explicar para outra pessoa por que você chegou naquela conclusão, por que você acha aquilo certo. O professor Olavo de Carvalho e os intelectuais da direita muito provavelmente têm muito mais facilidade do que essas pessoas intelectualmente menos preparadas. Mas, meus amigos, é só isso. É bom você estudar, ser intelectualmente preparado para você saber contra o que você se opõe, você poder desmistificar charlatões, saber quando alguém faz um discurso vazio, saber quando alguém vem com algum movimento que promete resolver todos os problemas do mundo, problemas esses que nunca foram solucionados. Quando você passa a estudar, quando você vê um padrão se repetindo na história, você começa a cortar caminho, digamos assim, você começa a parar de perder tempo com aquilo que é inútil e não corre o risco, por exemplo, de apoiar coisas erradas. Como, por exemplo, o que não falta é gente na direita que falava que na época de sua adolescência era esquerdista. Por que eles eram esquerdistas? Porque é um discurso que se vende fácil. Ah, igualdade para todos, um mundo cor-de-rosa, etc, etc. Mas daí, quando começaram a estudar, viram que não era bem assim. Mas você precisa estudar para saber que o movimento feminista, por exemplo, não é certo, não é errado, que eles não pregam aquilo que eles dizem pregar, não precisa, mas ajuda. Deu para sacar mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então, meus amigos, eu vejo essa treta aí do Sérgio Camargo com o Alan dos Santos uma tristeza. São pessoas que teoricamente estão do mesmo lado, porque quando você pegar contra o que os dois se opõem, você vai ver que eles têm muito mais em comum do que eles têm de divergências. Então, eles deveriam estar somando forças, mas muito provavelmente o ego dessas pessoas, que é um problema dessa direita intelectual, tá de alguma forma colocando nuvens na cabeça dessas pessoas e tá rolando esse tipo de intriga. Só o Brasil perde dessa forma, obviamente. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Essa foi a minha análise.
Gostaria de saber o que vocês acham aqui nos comentários. Se vocês ficaram sabendo dessa história, de que lado vocês estão, se vocês têm algum conselho para os integrantes dessa treta. E também, caso você queira que eu comente sobre algum assunto específico, pode colocar nos comentários aqui desse vídeo ou entrar em contato comigo pelo meu Twitter, que está na descrição aqui desse vídeo, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.